São muitos assuntos importantes, mas para começar, quero que você preste atenção nesse destaque, porque o líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco, preparou um dossiê revelando os abusos e violações contra os presos pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Esse documento, que ainda será apresentado à Câmara e que servirá naturalmente para debater com os parlamentares, será divulgado e tornado público, mas vai servir para subsidiar a tomada de decisão dos parlamentares indecisos sobre esse projeto da anistia. Segundo o Zucco, trata-se de um texto bastante denso e contundente, com múltiplos relatos de abusos, maus-tratos, violações de direitos humanos e outros casos sofridos pelos detidos desde o início das prisões. Esse documento também mostra que, mesmo aqueles que já obtiveram a liberdade, enfrentam desafios significativos, como rígidas restrições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de deixar a comarca, que dificulta muito, a busca por um emprego. Cerca de 1.500 pessoas foram detidas, incluindo idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Vou chamar os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila, já ao vivo conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Em meio a possíveis dúvidas de parlamentares, se devem ou não votar a favor do PL da anistia, preparar um relatório reunindo todas essas informações e essas indicações de abusos, isso pode ajudar muito a convencer aqueles que estão indecisos, né? É verdade, Caniato, vai ajudar bastante. Boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Cristiano Beraldo e à nossa querida audiência. A oposição está se movimentando, levantando dados e evidências para provar as injustiças cometidas, não só com as condenações de pessoas no 8 de janeiro, como também com abusos cometidos contra essas pessoas. E como essas pessoas, a maioria era cidadão de bem, isso causa enorme trauma nessas pessoas para reconstruir a sua vida depois de cumprida a pena. Bandido não tem esse problema, bandido volta 10 vezes para a cadeia, tá na rua de volta e continua sendo bandido e não tá nem aí, mas as pessoas de bem não, elas sofrem com uma pena injusta, não só pela injustiça, como também pela sua reputação, pela dificuldade de conseguir se recolocar profissionalmente e restabelecer a sua rotina de vida. Então, o que o deputado Zucco está tentando fazer é justamente sensibilizar os parlamentares para que atos de injustiças não terminam apenas no julgamento. Eles perpetuam no cumprimento da pena e mesmo após deixar a cadeia. O que mostra a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade. Dois princípios sagrados do direito que deveriam ter sido levados em consideração ao julgar as pessoas, a saber, separar o joio do trigo. Pessoas idosas, crianças, pais e mães de família que estavam manifestando a sua opinião dos baderneiros, aqueles que realmente entraram em prédio público e quebraram as coisas. Há uma enorme diferença. Ao não existir a individualização da pena, cometeu-se uma enorme injustiça com seres humanos, cidadãos como nós. E essa é a prova pela qual é preciso anistia hoje, para refazer uma justiça incapaz de condenar pessoas de acordo com a dosimetria da pena. E é isso o que a famosa lei da anistia, se aprovada, fará: restabelecer a justiça que não foi feita pelo judiciário. E esse relatório, inclusive, produzido por uma associação de familiares e vítimas do 8 de janeiro, em que esse documento relata uma série de abusos e violações que foram cometidos contra os presos após os atos que aconteceram em Brasília. O delegado Palumbo é comentarista da Jovem Pan, mas também é deputado federal, vai trazer também as impressões e as informações sobre essa articulação que acontece e sobre esse relatório que deve revelar muita coisa, né, delegado? O que a gente precisa considerar em relação a esse documento que possivelmente será divulgado nos próximos dias? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Uma boa noite a toda a audiência da Jovem Pan, meus colegas de bancada. Eu acho que é justo. Como bem disse meu amigo Dávila, as penas têm que ser proporcionais. A dosimetria, o que é dosimetria? É quando o juiz vai fixar
a pena de acordo com o artigo 59, vai seguir uma série de critérios, o que foi que ele fez, se ele concorreu para a participação do crime. Então nós vimos que penas não foram razoáveis. Não é razoável uma mulher que passa batom, isso já foi falado exaustivamente, coloca uma frase numa estátua e receba 14 anos de prisão. Isso não é razoável. Por mais que agora ela esteja em prisão domiciliar, isso não é razoável, porque ela está com a sua liberdade vigiada, ela não pode viajar, ela não pode usar a internet, ela não pode fazer absolutamente nada. As pessoas, os criminosos, têm que ser punidos na medida da sua conduta. O que a Débora fez? Ela rabiscou uma estátua, deveria responder pelo crime de dano, deveria ter a pena consequente ao crime de dano, assinaria um termo circunstanciado em uma delegacia e sairia de lá no mesmo dia. Não passaria sequer pela audiência de custódia. É assim que determina a lei. No máximo, ela faria um exame médico legal para ver se ela não foi ofendida ou se ela não foi lesionada por algum policial. É isso que se faz na maioria dos casos. Você não pode pegar uma mulher que passa um batom e colocar uma pena de 14 anos de prisão. Você não pode pegar qualquer pessoa que fale qualquer absurdo, mesmo que a gente não concorde. Eu não concordo com muitas coisas que foram faladas pelo ex-deputado Daniel Silveira, e colocá-lo na cadeia e por lá ele permanecer por mais de um ano, simplesmente por ter falado. O nosso Código Penal, a nossa lei extravagante, a nossa Constituição Federal, bem clara. O juiz tem que interpretar. Ele não pode fugir daquele texto de lei. Ou seja, falando a linguagem popular, ele não pode inventar, ele não pode colocar uma vírgula, ele não pode dizer e se não. Está na lei o que é ameaça, está na lei o que é injúria, está na lei o que é calúnia, difamação, está na lei o que é o crime de dano. Não cabe ao juiz fazer uma interpretação extensiva para prejudicar o réu, para prejudicar o investigado. Aliás, tem um princípio constitucional bem claro no artigo 5º, in dúbio pro réu, na dúvida, a favor do réu sempre. Então, é óbvio que essas penas não foram proporcionais, sem contar alguns abusos que eu enxergo como uma pessoa que foi advogado, tirei a OAB, formado em Direito, como, por exemplo, a pessoa não poder sair do município. Qual a diferença que faz se ela, por exemplo, morar em Cravinhos, que é bem próximo de Ribeirão Preto, uma cidade bem pequena, e ela vai andar 20 quilômetros para trabalhar em Ribeirão Preto, que tem oportunidade de trabalho melhor. Vamos falar em nível São Paulo, que todo mundo conhece São Paulo. Você mora em São Paulo, mas arrumou um emprego, por exemplo, em Jundiaí, uma cidade ali perto, Itapecerica da Serra, Guarulhos. Não me parece razoável isso. O fato da pessoa se locomover para um município que faz aí, limítrofe, não vai atrapalhar em absolutamente nada. Sem contar os casos de doenças graves, como, por exemplo, câncer. Só quem teve um familiar acometido por essa doença sabe o quão grave ela é e o quão doloroso é o tratamento, não só para o doente, mas para aqueles também que estão ali na família, que acompanham todo o sofrimento dessas pessoas. Então, eu também sou signatário deste documento formulado pelo Zucco. Eu acho que nós temos que ter justiça. Isso não é uma pauta de direita, na minha opinião, não é uma pauta de esquerda, é uma pauta de justiça. O Cristiano Beraldo também vai trazer as impressões e a leitura dele sobre essa iniciativa. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O deputado Zucco, inclusive, falou o seguinte, que é importante que os congressistas tomem conhecimento sobre esse relatório, sobre esse dossiê, para que eles possam fazer um julgamento baseado em fatos concretos. Pois bem, eu acho que tem esse aspecto, mas as informações que nós temos de bastidores é que a oposição vai martelar de que esse projeto da anistia não vai ser alterado para abarcar uma anistia também para Jair Bolsonaro. Então, eles vão deixar isso expressamente detalhado para que lá na frente uma emenda, um jabuti não possa vir a beneficiar outras pessoas como Jair Bolsonaro. É uma boa estratégia para pensar na aprovação desse texto? Porque muitos talvez digam, bom, eu nem vou votar favoravelmente porque talvez esse texto esteja tão aberto que dê margem para muitas interpretações. Tem disso também, né, Beraldo? Bem-vindo. Esse é um jogo para estrategistas, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao nosso querido delegado Palumbo e à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, olha só que interessante. O grande risco
do ex-presidente Jair Bolsonaro e das outras pessoas que estão ali agora sendo processadas no Supremo Tribunal Federal é que todas as tratativas que ocorreram ou supostamente ocorreram dentro do Palácio do Planalto às vésperas do fim do mandato, aliás, desde antes da campanha até as vésperas do fim do mandato do ex-presidente, se conectem ao 8 de janeiro. Então, se o texto da anistia determinar, de alguma forma, a tese de que aqueles atos são atos isolados, que aquelas pessoas que não estavam armadas, que não tinham uma liderança, cuja presença e a tendência baderna já era conhecida de véspera, em relação à qual a polícia, as forças policiais responsáveis, as forças de segurança responsáveis pela segurança dos 3 principais prédios da República Brasileira, se aquele contingente era impróprio diante das ameaças que já estavam ali colocadas, de um número alto de pessoas, de manifestantes na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro, se todos esses eventos do 8 de janeiro, a partir da anistia, ficarem fechados em si mesmo, porque são os elementos que a gente olhando, e não que se concorde com o que aconteceu no 8 de janeiro, vamos frisar isso sempre. Não há concordância aqui com o que aconteceu em 8 de janeiro, como também não há concordância com quem trama golpe de Estado, que também é diferente de quem discute estado de defesa, assim como fez Dilma Rousseff às vésperas do impeachment. Assim como, lembremos sempre, Dilma Rousseff quis indicar o então ex-presidente Lula a ministro de Estado, jogando na lata do lixo a institucionalidade do Poder Executivo para proteger alguém que estava ali em vias de ser preso. Então, tudo isso é uma coisa que é diferente de tramar um golpe de Estado. Então, se essas diferenças ficarem bem estabelecidas, e que é importante até do ponto de vista histórico que fiquem, nós veremos a defesa de Jair Bolsonaro se fortalecer dentro do Supremo Tribunal Federal, ao menos do ponto de vista técnico. Talvez não do político, e política aparentemente se tornou um elemento fundamental nesse tipo de julgamento que acontece no STF. Agora, veremos o que vai acontecer, qual será o texto possível a ser aprovado na Câmara.